Oi, oi! Eu sou Débora Fernandes e nesse vídeo eu vou compartilhar como foi a minha experiência na imersão Inteligência Financeira da Febracis. Eu participei dessa imersão juntamente com meu marido em uma unidade no interior de São Paulo e foi uma experiência muito rica que eu vou contar, não em detalhes para não gerar spoiler. Afinal, se você deseja participar, é muito legal o efeito surpresa que a gente tem. Então, eu vou passar só uma geral para você ter uma noção. De repente, você está em dúvida se é para você, se não é. Então, uma noção baseado, né? Trouxe aqui a apostila que eu recebi e essa apostila ela é simplesmente um resumo do que a gente viveu nesses 3 dias e muitos exercícios práticos. E uma coisa interessante, primeiro eu vou ler, vamos em partes para que as coisas fiquem organizadas. Primeiro, inteligência financeira. Vou dizer o que eu pensava quando a gente se submeteu, a gente foi fazer, a gente decidiu fazer, né? E achei muito legal o fato de eu ir com meu marido, porque afinal nós somos uma parceria, né? Casamento. Imagina eu ir e ele não, então foi uma bênção a gente ter ido junto para que a gente pudesse ficar alinhado nessa questão, no que a gente aprenderia, nos compromissos que a gente faria, né? Eu não sei se você sabe, mas essa parte financeira é um dos principais, inclusive, motivos de divórcio, infelizmente. Por quê? Porque não há um alinhamento. Muitas vezes o casal não fala sobre dinheiro, então foi uma bênção a gente conseguir participar juntos, tá? Então eu vou ler aqui. Quando a gente, vamos fazer o inteligência financeira, a gente pensava assim, acho que a gente vai aprender sobre investimento, a gente vai aprender, nossa, muito legal, muitas coisas, onde a gente aplicar melhor. Inclusive meu marido, que é da área financeira, ele dizia assim, eu acho que eu já vou saber de muita coisa que tem lá, só que não. Muita coisa diferente, principalmente em relação, é muito trabalhada a questão da mentalidade, a questão das crenças que estão arraigadas, que foram colocadas na nossa cabeça desde que a gente era, desde a nossa infância, né? Então, eu vou mostrar aqui, essa parte aqui, que são os objetivos específicos do curso, para você entender o que a gente trabalhou lá, né? Então, primeiro ponto, primeiro objetivo, enriquecimento. Segundo, liberdade financeira. E terceiro, reprogramação de crenças. Então, essa é a proposta do curso. Primeiro, enriquecimento, fornecer conceitos financeiros, técnicas e ferramentas de enriquecimento. Então, a gente tem uma base dessa questão de como lidar com dinheiro, como organizar. A gente tem. Inclusive, eu considero que é algo bem resumido, mas a gente tem essa noção. Segundo objetivo, liberdade financeira, fornecer conceitos financeiros, técnicas, ferramentas e estratégias para a conquista da liberdade financeira, algo 10, ou seja, você ficar de boa sabendo que você tem fontes de renda, tem dinheiro investido, você sabe multiplicar, então não só você sabe fazer dinheiro, mas você sabe também reter o dinheiro, que esse é um ponto. Muitas vezes a pessoa faz o dinheiro, ganha, trabalha e tudo mais, só que o dinheiro não fica na mão, né? O dinheiro vai para outro, isso também é mentalidade. E o multiplicar, que também é outro ponto. Então, fazer o seu dinheiro render. Então, liberdade financeira, fornecer conceitos, técnicas, ferramentas e estratégias para conquistar a liberdade financeira. E o terceiro objetivo, reprogramação de crenças. Reprogramar o sistema de crenças sobre finanças e estilo de vida, para que você viva de forma abundante em todas as áreas. Então, esse basicamente são os objetivos do curso, né? E ao longo de toda a trajetória, você é levado a refletir sobre como estão suas finanças. E uma coisa que foi colocado lá, né, é a seguinte questão: os centavos, todo o dinheiro que você tem na sua conta, os centavos inclusive, é fruto da sua mentalidade. Então, se hoje você tá numa situação, poxa, só vivo no aperto, na sobrevivência, trabalho para pagar conta, não sobra nada, não tem dinheiro para lazer, saiba que isso é fruto das suas crenças, da sua mentalidade. E foi isso que foi muito, a gente é colocado a refletir sobre isso nessas apostilas, né? Há muito espaço para você escrever. Então, o tempo todo você tá aprendendo, recebendo conteúdos e você tá
refletindo, escrevendo. Quando você escreve, você tira da sua cabeça. E também exercícios para fazer você agir, né? Tanto para mudar a mentalidade, como para fazer compromissos mesmo, né? Fazer compromissos, eu vou perseguir isso, eu vou, enfim. Deixa eu ver. Uma ferramenta, eu não vou mostrar spoiler, eu já falei, mas assim, uma ferramenta que é muito trabalhada, não sei se você conhece, é a Roda da Vida. Chama Roda da Vida, basicamente em que você tem 11 áreas que você precisa entender como que estão e trabalhar nelas. Então, financeiro, profissional, emocional, espiritual, parentes, conjugal, filho, social, saúde, servir, intelectual. Então, essas áreas é como se fossem, assim, os pratinhos que você tem na vida, que o ideal é que todas elas estejam alinhadas, equilibradas, porque muitas vezes a pessoa foca muito no financeiro e a família tá deixada de lado, ou as doações, ou filhos, enfim. Então, a vida em abundância que é colocada nesse curso tem a ver com equilíbrio e bem-estar em todas essas áreas que eu citei aqui. Isso é muito legal também. Porque aí você você vai colocando, atribuindo notas para cada uma dessas áreas e depois você liga os pontos. E o ideal é que fique uma roda, né? Ou seja, tá tudo equilibrado, mas às vezes o que acontece é que fica áreas que estão muito deficientes, então a roda fica meio... Não roda direito, né? Deixa eu ver o que mais, o que eu posso ver. Exercício para mensurar sua mentalidade financeira. Esse exercício eu achei top demais, em que você vai atribuindo notas a formas de pensar, modelos mentais. Eu achei top demais isso. Então, por exemplo, vou dar aqui um exemplo, né? Pensamento, por exemplo. O rico acredita que pode moldar o seu destino. O pobre acredita que o destino simplesmente acontece. Aí, a hora de responder. O quanto você acredita verdadeiramente que pode moldar o seu destino? De 0 a 10. Segundo, o rico assume o compromisso de ser rico. O pobre apenas gostaria de ser rico. O quanto você está realmente comprometido em ser rico? E assim vai até que você chega a uma pontuação final. E aí é legal conhecer, assim, como pensa, né? Uma pessoa que construiu riqueza, a mentalidade dela é diferente. Então, é como se o tempo todo é passado para nós o modelo mental de uma pessoa que constrói riqueza, que sabe fazer dinheiro, que sabe multiplicar esse dinheiro e reter, né? Reter. Então, para quê? Para que a gente possa aprender. O melhor é isso. Tipo assim, não é porque você nasceu com poucos recursos que você precisa morrer dessa forma, né? Então, isso são coisas que você precisa aprender e praticar. Então, é uma construção, é como se fossem hábitos, né? Então, até a forma de você pensar pode ser moldada, tá? Então, ao final, ele deu quando a gente responde, né? Achei muito legal esse exercício aqui, que tem a ver com o momento que você está, se você está sobrevivendo, se você está na jornada, tô começando, já tô focado. Então, é muito bom porque você tira a sua forma de pensar, coloca em números, e isso te dá uma escala para você ter noção em que ponto você está, né? Então, se você tá lá embaixo, no nível sobrevivência, de só pagar conta, dessa mentalidade escassa, até o ponto de você dizer assim, não, eu tenho. Inclusive, muito legal uma coisa que a gente aprendeu lá, é assim, porque muitas vezes você tem aquela visão de que o rico, para ele ter, que ele construiu aquela riqueza em cima das pessoas, ele deixou alguém em desvantagem para poder ele ter, e na verdade a gente aprende que é um ganha-ganha, né? E que quanto mais você tem, mais oportunidades você tem quanto mais você tem em recursos, e não só abundância em termos financeiros, mas assim, abundância em tempo de qualidade que você pode oferecer para uma pessoa, em serviços que você pode se voluntariar e tudo mais,
quanto mais você tem essa mentalidade abundante, mais você pode transbordar na vida de outras pessoas. Então isso foi uma coisa que foi plantada na gente. Caramba, não é só sobre ter quantias de dinheiro, mas é sobre transbordar na vida de outras pessoas. Foi muito, muito interessante essa mentalidade que foi construída nesses dias. Então, fala sobre medos, comportamentos que você tem. É muito trabalhada a questão da escassez, que eu acho que é o verme, o parasita, o vírus que é implantado na nossa cabeça em muitas pessoas, não todas, mas em muitas pessoas que passaram dificuldades financeiras, escassez, falta de alimento, falta de recursos básicos. Então, essa crença da escassez, ela é amplamente trabalhada nessa imersão. E o que eu posso dizer de tudo isso, né, a gente fez aqui só um apanhado geral, é que valeu muito a pena. Realmente você fica imerso lá e foi muito legal esse formato presencial. Então você tá ali entregue, uma coisa que é online, você se envolve com outras coisas em casa e não. E numa unidade você está entregue, você está com outras pessoas, você compartilha em várias dinâmicas, você é convidado a compartilhar com outras pessoas as suas dificuldades, a sua mentalidade e os seus objetivos, né? O que você deseja romper. Então é um momento muito rico, eu recomendo esse curso, essa imersão que se você puder fazer em uma unidade próximo de onde você mora, vale muito a pena. Valeu muito a pena. Meu marido, ele voltou. Quem pensava que já sabia de tudo, teve que cair em si de que realmente tem muito a aprender, tem muito a que melhorar, principalmente nas crenças, e é uma construção, né? Então, a gente rompeu desafios, a gente rompeu e continuamos aprendendo. Então, nada impede que no futuro a gente repita algo parecido, outras imersões também, porque são cascas de cebola que vão tirando, né? As casquinhas. E a gente está muito, muito feliz enquanto família, pois conseguimos cada vez mais conversar sobre dinheiro. Isso já foi um tabu no nosso relacionamento. Sempre que a gente tocava nesse assunto de dinheiro, entrava em conflito e, você, acusações, porque você é assim, porque... Então o que a gente observa? A gente não chega a lugar algum quando a gente não tá em parceria com aquela pessoa que a gente escolheu para viver com a gente, né? Então eu recomendo. Eu deixei aqui embaixo um link em que você tem mais informações sobre essa imersão. Qualquer dúvida, se você tiver, pode escrever aqui nos comentários que a gente vai buscar esclarecer à medida do possível, com que a gente tem o conhecimento que a gente adquiriu. E eu tô na jornada da Febracis. Esse ano a gente dedicou tempo para a gente investir em várias formações. A gente fez o CIS, inclusive tem um vídeo aqui mostrando como foi minha experiência no método CIS, que eu fiz com a minha família. Também foi um privilégio a gente ter conseguido fazer, eu, meu marido e a minha filha, né? Houve muito alinhamento, então eu vou deixar aqui na descrição a minha experiência no método CIS, e vamos fazer em alguns meses, já está agendado o Formação em Coach, que é também outro curso que eu estou com grande expectativa. Tá? Eu vou ficando por aqui, espero ter ajudado. Qualquer coisa, só fala comigo nos comentários e a gente se vê na próxima.